Alô, você ligado no canal Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com Gilson Kleina, treinador de futebol, que vai falar um pouquinho da sua grande carreira na área. Mas antes, faço o convite para você deixar sua inscrição, deixar seu like, seu compartilhamento, para não perder absolutamente nada. Bom, primeiramente quero te agradecer, Gilson Kleina, por ter aceito o convite para a gente falar um pouco sobre futebol. Eu que agradeço, Luiz Fernando. Prazer falar contigo. Mandar um abraço aí a todos os ouvintes aí do Papo Técnico. Sei que está sendo uma potência aí, né? Essa tua abertura aí. E vamos falar de futebol, né? Vamos falar que todo mundo quer saber aí da parte tática, os bastidores, futebol em si, que é muito atrativo. Bom, Kleina, primeiro fala um pouco sobre essa sua passagem recente no futebol paranaense, né? Cascavel, Azures. Inclusive, no Azures você garantiu o clube para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Olha, você sabe que foi um convite até inusitado, né? Você sabe, Luiz, que os ouvintes também, que o meu mercado sempre foi São Paulo, né? Então, trabalhei muito tempo aí, disputei vários Paulistão. E no final do ano passado, eu tive um telefonema do Adilson Batista. O Adilson estava em Miami junto com o dono do Azures, que é o presidente Nelson. E aí ele me fez uma proposta. O Adilson ia fazer uma cirurgia de quadril. Não pôde ir, me convidaram. Eu achei super interessante o projeto, haja vista que eles têm uma estrutura invejável, né? E como eles têm uma situação que o centro de treinamento fica mais do interior do Paraná, já divisa com Santa Catarina, eles pegaram a Praça de Pato Branco, uma cidade, para fazer o Paranaense. Então, entendi que era uma boa oportunidade. O objetivo era dar calendário para 2025 e isso aconteceu com muita competência, muito trabalho, né, de todos. Tanto é que hoje o Azures ele tem o Paranaense 2025, ele tem supostamente uma Copa do Brasil, dependendo da classificação de alguns clubes, e a Série D, que é o mais importante, que é uma equipe que quer crescer, que quer entrar em outros patamares no cenário nacional. Então foi muito bom o trabalho. E ao mesmo tempo, quando acabou lá o Azures, a gente também foi deslocado para o Cascavel, mas aí já cheguei no meio do campeonato, não conseguimos, né, ascender e não conseguimos classificar. Mas foi de grande valia essa experiência. Bom, Kleina, agora fala um pouquinho sobre a sua ligação com a Ponte Preta, né? O quarto treinador com mais jogos pelo clube. Você que teve diversas passagens marcantes, né? O acesso da Série B de 2011 para a Série A de 2012, vice-campeonato paulista em 2017, entre outras passagens importantes. Queria que você falasse um pouco sobre as suas passagens pelo time da Ponte Preta. Rapaz, Ponte Preta, para mim, é um motivo de orgulho falar, né? Uma equipe centenária, onde que eu sou o quarto maior treinador da história, sendo que passou grandes treinadores com essa camisa, né? Uma camisa muito forte, uma camisa de Campinas, que é um futebol muito forte também, uma torcida apaixonada, onde que a gente conseguiu realizar uns grandes trabalhos com essa camisa, né? Eu me lembro que na primeira chegada, no primeiro ano, nós conseguimos colocar a Ponte Preta para a primeira divisão, depois de acho que 7, 8 anos na Série B. Aí em 2012 fizemos um grande campeonato brasileiro, tanto é que nós estávamos em sexto colocado, quando daí veio o convite do Palmeiras, né, para você ver como a Ponte estava fazendo uma grande campanha. E naquele ano a Ponte Preta classificou para a Sul-Americana, que o ano seguinte fez a final até com o Lanús na Sul-Americana. Depois retorno para a Ponte Preta para tirar da zona da degola, vamos dizer assim, né? Sempre ali numa situação ruim. A gente sempre conseguiu ter êxito, né? E em 17 a gente foi para o final do Paulistão. Para mim, assim, poderia ter sido, né? Acho que o grande feito do título da Ponte, porque eliminar Palmeiras, Santos e perdemos para o Corinthians na final, né? Então, assim, ia ser para o torcedor ponte-pretano inesquecível, né? Você ser campeão realmente, eliminando três potências do futebol brasileiro. E depois retornamos em 2021, 2020 com a pandemia, 2021, onde que também a gente só manteve a Ponte Preta, que estava passando por um momento delicado financeiramente. Mas fico muito feliz, né? Ainda é um clube ainda que tenho certeza, né, que tem mais ainda uma ou duas passagens por lá. Mas dentro disso, claro que nós estamos focados agora em outro objetivo, em outra meta. E sempre torcendo, né, pela Ponte Preta, porque eu sei o carinho que a torcida
quando a gente se encontra, me dá, e é um motivo de orgulho, né, ter feito tudo isso que nós fizemos com a camisa Ponte Preta, uma história bem bacana. E Kleina, você citou o Palmeiras, né? O Ponte Preta que estava bem no momento que você saiu para o Palmeiras. Qual que foi o principal fator dessa troca da Ponte Preta por Palmeiras, que tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Filipão, mas que estava numa situação complicada, né, no Campeonato Brasileiro, brigando para não cair? Como que foi essa troca da Ponte Preta pelo time do Palmeiras? Olha, como a gente estava desde 2010 e foi no meados como início de outubro, final de setembro, quando eu recebi o convite, nós ganhamos o Cruzeiro foi no Independência, o jogo nós ganhamos de 2-1. E à noite eu tive um telefonema do César Sampaio junto com o presidente Arnaldo Tironi, que se eu tinha interesse de trabalhar no Palmeiras. É claro que quando vem um convite desse, né, com todo o respeito que a gente tem em todas as agremiações, isso mexe com o profissional, né? Então a primeira coisa que eu fiz, eu falei, César, eu tenho um vínculo muito forte com a Ponte Preta, eu preciso falar com o meu presidente Sérgio Carnieri, não posso dar nenhuma uma declaração para você agora, uma afirmativa desde que eu possa conversar. E eu falei que tinha multa. Então, né, no outro dia, procurei o Sérgio, nosso presidente, falei tudo o que aconteceu, foi pago a multa, saindo, claro que o torcedor naquele momento não entendeu, mas foi uma decisão assim que eu entendo muito assertiva, porque adquiri muito mais experiência, cresci muito também como treinador nessa passagem de Ponte Preta para o Palmeiras, porque primeiro você vai substituir o Filipão, né? Um vitorioso, um gigante do futebol brasileiro a nível de treinador. Chegamos lá, pegamos uma situação bem difícil, né? Nós precisávamos ganhar 9 jogos de 11 para não cair, ser rebaixado. Então já estava bem encaminhado a queda. Ao mesmo tempo, a gente teve a oportunidade, né, de mostrar nossa competência depois, que deram a condições de a gente poder reconstruir o Palmeiras, poder trabalhar e implementar a nossa filosofia. Tanto é que depois nós voltamos, né, com todo o calendário para o Palmeiras, deixamos 2014 redondinho, fomos campeões da Série B, fizemos a grande Libertadores com os garotos, né, revelamos grandes jogadores, colocamos grandes jogadores na Copa do Mundo 2014, não só Henrique e o próprio Leandro, que se destacou, né, que veio, mas também colocamos o Valdívia, conseguimos colocar jogadores importantes na Europa, os meninos da base, né, muito bem do Luiz Felipe, e ao mesmo tempo, né, um calendário luxuoso que é o tamanho do Palmeiras. E hoje, claro, né, uma outra realidade. Hoje o Palmeiras, né, depois que passou aquele sufoco lá com a gente, de se reestruturar, depois eu passei por uma nova eleição, aí veio o Paulo Nobre, né, onde que reestruturou todo o Palmeiras, onde começou o Palmeiras a ser gigante novamente. Bom, Kleina, você acaba sendo demitido em 2014. Você acha que poderia ter tido uma continuidade maior no cargo, naquela continuidade de Campeonato Brasileiro em 2014? Eu acredito que sim, Luiz Fernando. Até já falei sobre isso. Até gera muito, né? Entra no meu Instagram aí muitos torcedores, porque eu digo assim, ó, eu fiquei um pouco decepcionado porque quando nós entramos em 2014, nós fizemos um grande Paulistão e, se eu não me engano, nós perdemos a semifinal para o Ituano. Nós fizemos um jogo de muita contato físico contra o Bragantino na quinta-feira e eu perdi jogadores importantes para a semifinal, né? E, e nós estávamos com uma equipe bem montada para o brasileiro, tanto é que nós iniciamos ganhando do Criciúma 2-1 lá no Liberto Rios, que é um jogo difícil. E para minha surpresa, nós perdemos o Allan Kardec, né, por fatores de, não sei, aí, financeiro. Allan Kardec foi para São Paulo, o Wesley foi para São Paulo, perdemos naquele ano, o Henrique foi para o Napoli, o Luiz Felipe foi para o Benfica, o Valdívia na iminência de ir para a Arábia, se eu não me engano. Perdemos, assim, sabe, jogadores importantes e não foi suprido, né? Nós fizemos reunião com o Omar e com o próprio Brunoro para substituir, porque Série A é um campeonato muito difícil e a responsabilidade de você defender a camisa do Palmeiras é mais ainda, porque a torcida quer que você sempre brigue no patamar de cima, né? E essa situação não aconteceu. E teve um jogo que nós fizemos da Copa do Brasil em Belém, e dentro dessa coletiva foi colocado que já tinha contratado um treinador argentino, o Gareca,
E realmente o Gareca foi contratado, ele veio no meu lugar. E para minha surpresa aí que eu falo para você, Luiz, que eu sempre falei para o torcedor palmeirense, naquele ano, naquela semana, daí entra mais de 24 milhões, contrataram daí 4 argentinos, se não me engano foi o Tóbio, o Mochi, a Lione e um atacante que acho que foi o que melhor se deu, Cristaldo? Cristaldo. Cristaldo que veio da Turquia também. E aí, sabe, daí eu fiquei imaginando, falei, pô, mas por que não fizeram isso antes, né? Mas enfim, são coisas do futebol, estou me preparando para voltar realmente para esse patamar, fazendo algumas avaliações, alguns cursos aí interessantes aí no mundo do futebol. Hoje, né, com essa ferramenta aqui, a gente consegue ir longe. Então, a gente está se preparando até para entender essa nova geração, entender como está o futebol moderno, para que a gente possa, né, realmente entrar novamente no mercado, mas com novas ideias, com novos conceitos, estão perdendo a essência, a convicção de gestão, que isso é muito importante. Mas foi uma grande passagem, o Palmeiras fez muita diferença na minha vida. E era uma realidade diferente, né, Kleina? Até pegando uma base de hoje, o Palmeiras hoje tem uma das melhores estruturas, né, do futebol brasileiro e na sua época era uma realidade totalmente diferente, né? Era um início, né, da gestão do Paulo Nobre. Tanto é que eu não cheguei a jogar no Allianz Parque. Eu só joguei no Pacaembu, que aliás também é um estádio bonito, uma atmosfera assim que a torcida do Palmeiras faz, que era a coisa mais linda, você chegando ali, né, com a delegação. Sempre gostei de jogar no Pacaembu, mas não tive a oportunidade de jogar no Allianz Parque. Todo esse processo estava sendo montado, porque o Paulo Nobre, para mim, ele fez uma grande administração, ele teve que ter uma gestão assim bem inteligente, ele foi muito minucioso para decidir certas coisas para que hoje o Palmeiras, né, conseguisse consolidar a esse patamar. E a gente já entendia que a estrutura estava mudando, a gente já entendia, né, como que a preparação física, a fisiologia, o futebol moderno ia exigir. Então, tanto é que hoje é um exemplo, né, de estrutura para rendimento de atleta. Nós entendíamos também como já estava mudando, né, essa transição do futebol, como que nós poderíamos melhorar, né, a fase a parte de tática, que era muito importante, mas daí veio o grande segredo, né, que é o investimento, né. Então hoje o Palmeiras ele foi buscar jogadores ainda em condição de alto rendimento, com idade boa lá fora, trouxe para o Brasil. Hoje ele consegue manter jogadores de ponta, jogadores de seleção, tem uma categoria de base muito agressiva para contratação. Tanto é que nós estamos vendo aí, né, os grandes jogadores saindo para a Europa do Palmeiras e sendo da base. Então hoje o Palmeiras, né, ele está com uma filosofia assim bem consolidada, né, base forte, contratações pontuais, mantendo comissão técnica, que para mim isso aí faz toda a diferença, porque você consegue implementar os conceitos e ideias de jogo e vai contratar em cima das valências que você realmente precisa. Então o Palmeiras hoje ele é muito completo, parabéns a quem cuida do futebol, quem está na frente, porque o Palmeiras é um exemplo a ser seguido. E Kleina, agora falar um pouco sobre o Chapecoense, né? Um trabalho importante na sua carreira, porque era um momento complicado, né? A Chapecoense que passava naquela reconstrução do acidente, né, em 2016. Você pega a equipe na 16ª colocação, restando 9 partidas e consegue levar a equipe para a pré-Libertadores, né? 5 vitórias e 4 empates naquela reta final de Campeonato Brasileiro em 2017. Pô, grande lembrança, grande trabalho que nós fizemos lá também. Você sabe que a Chapecoense naquele ano ele foi campeão do segundo turno, Luiz Fernando. E quando você é campeão do segundo turno, tem um troféu simbólico, que é João Saldanha, quem ganha o segundo turno. Então, hoje está dentro da sala de troféus da Chapecoense esse troféu do João Saldanha, que foi campeão brasileiro no segundo turno. Pouca futebol brasileiro sabe disso. Mas o que aconteceu ali foi um trabalho assim que a gente realmente fez uma alavancou da zona de rebaixamento para a pré-Libertadores. E, claro, passando um momento dificílimo aquele ano, né? Porque uma reconstrução, você trabalhando diretamente com os familiares que estavam dentro daquele avião. Então você sentiu o clima, né, dentro da Arena Condá.
começou muito bem com o Wagner Mancini, passou para o Vinicius Trópio e terminou comigo, tanto é que nós ficamos praticamente 2 anos na Chapecoense. E aí fizemos também, né, um grande feito. Além de manter a Chapecoense na Série A, levamos a pré-Libertadores, tivemos só um pouquinho de azar, né? Pegamos o Nacional do Uruguai na pré-Libertadores, vários times nós poderíamos pegar, mas pegamos uma equipe de muita tradição. Mas fizemos um grande trabalho no ano seguinte, perdão, e, e fizemos com que a Chapecoense, né, novamente entrasse no cenário mundial, porque daí ela era convidada, né, para fazer vários amistosos, muitos clubes europeus participando diretamente com a Chape, com a diretoria da Chape. Então foi um ano assim importante, mas desgastante, né, porque você tinha a Catarinense, Copa do Brasil, os jogos que nós fazíamos na Europa e a Série A. Então também foi um ano assim muito legal, muito promissor, de muitos jogos. Tenho um carinho muito grande pela Chapecoense e é um povo que eu torço porque também é um povo que eu fui muito bem tratado lá, eu e minha família. Então tenho um carinho muito grande também pela essa agremiação. E era um elenco, né, Gilson, que tinha o Fabrício Bruno, que era titular do Chapecoense hoje, joga no Flamengo, tinha o Reinaldo, que é titular do Grêmio, o Wellington Paulista, um jogador super experiente, o Luiz Antônio, com passagens pelo Flamengo. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse elenco, né, da Chapecoense, que hoje tem grandes jogadores e fizeram parte dessa Chapecoense que jogam em grandes clubes do futebol brasileiro. Olha, foi uma mescla, né? Quando nós chegamos lá, claro que cada treinador tem uma filosofia, nós mudamos um pouquinho o jeito de jogar, mas chegando lá, eu me lembro que o Jandrei hoje está no São Paulo, era o nosso goleiro, era a Podia, Reinaldo, os laterais, né? O Douglas, que está no Guarani, o Fabrício Bruno, que hoje está no Flamengo, o Fabrício, né, vindo do Cruzeiro, um menino assim, já se destacando pelo porte físico, pelo jogador que tem uma leitura diferenciada. Tinha os meninos da casa, né? Que é o caso do Moisés também, que era um menino que era daquele elenco lá que estava no avião, o próprio Nenê, que não fazia parte do elenco e que continuaram remanescentes, né? Que não estavam no voo, mas sabiam de tudo que estava acontecendo. Eu me lembro que o Neto também tentou participar com a gente, né? E eu tinha o Hélito Paulista, que quando cheguei lá não fazia um gol, depois ele desandou fez 17 gols, foi um negócio fantástico. À minha frente, me lembro que era o Hélito Paulista e Arthur Caí, que hoje está no Criciúma. Luiz Antônio fez um grande campeonato. Canteiros, que tinha vindo do Flamengo, era um volante meio, assim, muito inteligente para jogar. Então foi um trabalho, assim, muito sólido. Depois nós conseguimos ainda complementar, deixar a equipe mais consistente, conseguimos trazer o Márcio Araújo do Flamengo e o Amaral do Palmeiras. Fizemos uma equipe ainda muito mais forte para a sequência, então foi muito legal. Então é um elenco assim que me deu muito orgulho de trabalhar e a gente lá não tivemos derrotas, né, em 2017. Então, para mim, assim, foi um trabalho assim que marcante, que até hoje, quando a gente passa por lá, fala com o pessoal lembra, e é muito bacana isso. Bom, Kleina, chegando já na reta final do nosso bate-papo, queria que você falasse um pouco como que você está acompanhando, né, o futebol brasileiro, principalmente a seleção brasileira hoje no comando do Dorival Júnior. Qual que é a sua opinião sobre esse início de trabalho do Dorival Júnior? O que você vem achando das críticas, né, em relação a ele? Queria sua opinião sobre esse início de trabalho do Dorival Júnior na seleção brasileira. Olha, eu torço muito pelo Dorival, eu espero que o futebol brasileiro, o povo brasileiro, dê paciência, dê tranquilidade para o Dorival muito competente. Eu entendo que houveram, né, mudanças no futebol brasileiro, nós perdemos a nossa essência. E nós perdemos já algum tempo atrás, porque a nossa base hoje ela não é formada por jogadores para ficar no Brasil. Então a gente entende que o mercado, né, o comércio do futebol pede para que hoje tenha outras valências, outra estatura. Se você tiver dupla nacionalidade, tudo isso facilita para que esse jogador vá parar lá fora. Infelizmente, nós não estamos mais lapidando o processo final, a maturidade do atleta, né? Normalmente o atleta está indo embora com 15, 16, 17 anos e está sendo formado daí com uma outra metodologia em outro país. Isso faz com que o atleta não tenha uma identidade, não tenha a nossa essência que a gente sempre teve, né? Que é o improviso, que é o drible, que é a ousadia, que é o lançamento, que é o chute. Isso é o futebol brasileiro.
E a gente, né, a gente meio que copiou uma metodologia. Eu acho que a diferença entre nós e os europeus é que nós não temos um acervo, nós não escrevemos, nós não temos nossa bibliografia, né? Então, o que aconteceu? Quando nós ainda formávamos jogadores da última geração que eu entendo, que é Ronaldinho, Gaúcho, Kaká, Fenômeno, próprio Robinho, dessa geração acho que é o único Neymar ainda que mostra o jogo do futebol propriamente dito. Por mais que nós temos uma seleção que está hoje aí com os meninos com muita perspectiva de ser grande jogador, que é o caso do Vini Júnior, caso do Rodrigo, são jogadores assim diferenciados, mas que dá para ver que são muito mais adaptados ao futebol europeu que propriamente ao brasileiro. Então, quando eu falo isso, dessas eliminatórias, a gente vê a dificuldade do Dorival implementar suas ideias, né? Tentar fazer um futebol mais solto, menos engessado. E para mim, né, eu torço, eu acho que esses 2 jogos, por mais que foram 2 jogos do penúltimo e o último, acho que já deu para ver um crescimento. Eu acho que o Dorival está fazendo alguns testes ali, mas já dá para ver que alguns jogadores estão pedindo passagens. Eu acho que esse Gerson aí vai ser o cara que vai comandar o meio de campo do Brasil. Eu acho que nós precisamos de um centroavante, sabe, Luiz Fernando? Sou nada contra jogadores de mobilidade, mas como a seleção propõe muito jogo, é ela que é a propositiva, tem que ter um jogador de área. Claro que o Pedro machucou, mas nós temos que buscar uma outra alternativa, porque nós temos muito jogo de profundidade, lado do Vini Júnior, lado do Rodrigo, lado do Rafinha, o próprio o garoto aí que está entrando, que está tendo oportunidade, que é do Atlético Mineiro, o Savinho. Então nós temos um contra um muito bom, temos jogadores de média distância que arrematam, temos uma zaga muito rápida, gosto muito desse Gabriel, acho que o Arsenal deu uma condição dele realmente não jogar com cobertura, jogar sempre marcando 1 para 1, que ele tem muita confiança, ele tem uma recuperação muito boa, tanto ele quanto o Marquinhos, quanto o Militão e o próprio Fabrício Bruno. Então acho que nós estamos bem servidos, dá tempo para o Dorival implementar a estrutura do futebol brasileiro. Eu acho que os próprios jogadores também querem dar essa resposta, porque a cobrança está sendo muito grande. E, ao mesmo tempo, né, eu acho que nós tínhamos que ter uma legislação também no Brasil, esse é o meu ponto de vista, que nós tentássemos segurar a nossa joia também por algum tempo, para que valorizasse também o futebol nacional, que esse jogador também fosse maturado dentro do futebol brasileiro, para que entendesse como que é essa situação, não o fato só de você ser convocado, mas entender o que é colocar na camisa da seleção brasileira. Mas eu tenho uma comigo que nós vamos classificar, eu acho que a próxima Copa vai ser nossa. Bom, Kleina, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente bater um papo sobre futebol, sobre a sua grande carreira, e te desejo sucesso no próximo desafio que você terá no ano de 2025. Pô, muito obrigado, obrigado mesmo. Um abração para você, Luiz Fernando. Tenha sucesso também no teu programa, um abração aos ouvintes. E estamos sempre à disposição aí. Vamos nos encontrar aí no mundo da bola. Espero numa grande conquista. Valeu! Muito obrigado, Kleina. E é isso, né? Mais uma vez, faço convite para você deixar seu like, deixar o seu compartilhamento e a sua inscrição no canal Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com treinadores e jogadores de futebol. Valeu!